Eu digo um bom dia no Brasil, boa tarde na Alemanha. Eu começo com uma orientação técnica e provavelmente já todo mundo já entendeu. Temos uma tradução simultânea de português para o alemão e vice-versa. E é só clicar no botãozinho lá embaixo da sua tela para escolher a língua que prefere. Bem, o diálogo agropolítico entre o Brasil e a Alemanha, junto com o Banco Central do Brasil e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, e o Ministério da Alimentação, de Agricultura e Alimentação na Alemanha, BML, inicia agora o webinar sobre finanças para um agro sustentável. Sustentabilidade sempre entendida na cadeia, né, toda da agropecuária, do agronegócio, que é dentro da porteira, antes da porteira e depois da porteira. Bem, meu nome é Ingo Melcher, sou diretor do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, APD, e escolhemos hoje uma interpretação bem ampla do termo finanças para o agro sustentável, entendendo o financiamento destes programas de fomento das políticas públicas, incluindo, evidentemente, o crédito rural, até todo o arcabouço institucional e de regulação, e, finalmente, passando para os sistemas e projetos e produtos de finanças verdes, mobilização do capital privado para reduzir e remunerar as práticas mais sustentáveis na agropecuária. É uma alegria e uma grande honra também poder apresentar e discutir com um seleto grupo de experts e representantes, tanto do governo e do mundo empresarial e científico hoje. Isso é exatamente o espírito do diálogo agropolítico entre os dois países, é uma plataforma de diálogo com a participação de atores relevantes do setor agroambiental de nossos dois países. Todos sabemos que está se formando um novo governo federal na Alemanha e todos sabemos que este governo vai colocar ainda mais ênfase nas questões ambientais, principalmente na crise climática. E aí a questão do desmatamento é crucial nesse contexto. Nós vamos ouvir bastante sobre isso, o que significa isso para o sistema financeiro de financiamento para o agro brasileiro. Nesse ambiente, quero entender, assim, que o diálogo agropolítico entre os dois países se torna cada vez mais oportuno e talvez importante. Quero já aproveitar fazer um convite a todos e uma pequena propaganda no dia 8 de dezembro, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio, o Ministério de Agricultura, a Universidade de Bonn e o INSPER Agroglobal, a Biov, faremos um outro webinar sobre a cadeia produtiva de sustentabilidade da soja brasileira na Alemanha. Todos estão convidados. Eu quero colocar mais um pensamento ainda em relação às agriculturas. Eu prefiro o termo agriculturas em plural, porque há muitas situações diferentes, muitos desafios no mundo e muitos caminhos diferentes. Então, se olharmos para a agricultura na Alemanha, vemos um nível extremamente alto de intensidade de insumos, máquinas e adubos, principalmente. E quando a gente fala da sustentabilidade na Alemanha, da agricultura na Alemanha, o caminho geralmente entendido é reduzir esta intensidade. Muitos consumidores, e é bom lembrar, eleitores também, sensibilizados com a questão ambiental, preferem este caminho. Por outro lado, a gente vê na agricultura brasileira outra direção. Há dezenas de milhões de hectares de pastos degradados e, tecnicamente, é possível aumentar a produtividade de 0,9 bois por hectare, ou 0,9, que é hoje a média nacional, para 2, 5 até 10 bois por hectare. Isso aqui, tecnicamente, é viável e possível. Existem as tecnologias e os meios de implementá-las. Isso reduziria enormemente a pressão por mais desmatamento. A FAO chama isso de intensificação sustentável. A sustentabilidade no Brasil exige mais intensidade.
até para tornar os alimentos mais acessíveis e mais baratos. Sabemos também que o desmatamento ilegal da floresta amazônica é o fator que mais contribui para desgastar a reputação do agronegócio brasileiro e do país no exterior. Entendemos, como muitos estudiosos do setor, que para produzir mais e melhor não é preciso derrubar mais nenhuma árvore. Então, o que isso significa para nós, para o diálogo agropolítico? A Alemanha está errada no seu caminho de desertificação? Não. O Brasil está errada na sua estratégia de intensificação? Também não. Diálogo, é bom lembrar, se faz com atores que têm diferentes visões e experiências. Devemos compreender as necessidades e lógicas de todos os atores para realizar um diálogo de verdade. Este é o objetivo do APD, contribuir para melhorar a compreensão mútua sobre os desafios e, certamente, sobre as oportunidades do setor agropecuário de nossos dois países. Eu paro por aqui. Eu gostaria de chamar agora o José Ângelo para fazer as suas palavras de abertura. José Ângelo é o secretário adjunto da Secretaria da Política Agrícola do Ministério da Agricultura do Brasil. José Ângelo, você tem a palavra. Obrigado por estar conosco aqui. Ingo, eu que agradeço estar com vocês, não vou me estender nessa abertura. Eu acho o diálogo que nós estamos estabelecendo bastante icônico. Acho importante que o Brasil tenha esse tipo de participação nesse tipo de evento com a Alemanha, com a comunidade europeia, Estados Unidos, China, todos os países. E hoje eu gostaria de focar dizendo o que eu espero desse evento. Eu espero que a gente consiga trabalhar 4 pontos, ou comece a trabalhar cada vez melhor 4 pontos. Primeiro, é acabar ou evitar o estigma que se tenta colocar em cima da agricultura brasileira. Então, isso é um dos aspectos que eu espero desse tipo de evento e particularmente desse aqui. Outra coisa, queremos entender a motivação internacional para a discussão ambiental. É o meio ambiente ou é o protecionismo? O que está por trás disso? Porque se a motivação for 100% meio ambiente, a gente tem a resposta para tudo, na base científica. E aí eu digo o terceiro ponto. Como eu acredito que a motivação real seja o meio ambiente, mas eu acho que nós temos que reforçar isso. Então, nós podemos partir para um plano de trabalho, onde vai ter responsabilidade clara para nós. Nós temos que, por exemplo, botar o SICAR de pé o quanto antes, isso não há a menor dúvida, trabalhar a regularização fundiária. Aí a gente vai ter o plano de trabalho em base científica, que seria o terceiro ponto. Então, primeiro, acabar com o estigma. Segundo, desnudar completamente a motivação dessa discussão ambiental em cima do agro brasileiro. Terceiro, plano de trabalho em base científica. E quarto, vamos buscar um level playing field internacional. Há questões concorrenciais para a agricultura de todos os países que nós precisamos ter. Podemos usar o Brasil, queremos ser usado para isso, mas depois queremos que tudo isso que nós estamos discutindo aqui sirva de base para uma regulamentação equilibrada, harmônica para todas as agriculturas do mundo. Então, são os 4 pontos que eu espero aqui, que a gente comece. É evidente, nós não vamos esgotar isso hoje, mas vamos dar passos firmes nessa direção para que o principal privilegiado seja, de fato, o meio ambiente. E, com isso, eu te devolvo a palavra, Ingo, e muito obrigado. Muito obrigado, José Ângelo. Para nós disseram no início, quando a gente chegou, o Brasil é nada para principiantes. E a gente entendeu agora por quê. Muito obrigado pelas suas palavras, José Ângelo. Gostaria de dar a palavra agora para Cláudio Figueiras, chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural, do Proagro, do Banco Central do Brasil. Cláudio, muito obrigado por estar com a gente agora. Você tem a palavra. Obrigado, Ingo. Nós que agradecemos a oportunidade de participar desse diálogo, de podermos
demonstrar exatamente como a autoridade monetária do país atua nessa área, em parceria junto com o Ministério da Agricultura. O Ângelo é uma pessoa que a gente conversa todos os dias, somos da mesma área, de origem, que é no Banco Central, e nós aqui do Banco Central temos o respeito internacional com relação a tudo que nós divulgamos, informações, as informações do agronegócio são colocadas dentro de um sistema, todos os créditos que são feitos dentro do sistema financeiro nacional passam pelo crivo da autoridade monetária. O que nós queremos, da mesma forma que o Ângelo colocou aqui, é demonstrar como que a nossa agricultura funciona, faz. E o mais importante, alguns anos atrás, eu falei isso na segunda-feira na apresentação, falaram para a gente, vocês são malucos de pedir coordenadas geodésicas. Hoje, todas as operações que estão dentro do sistema financeiro nacional, que estão dentro das instituições autorizadas a funcionar, têm a localização geodésica. Na segunda-feira, eu mostrei para vocês um mapa onde que exatamente as operações de crédito rural do nosso país estão presentes. Então, o que nós queremos é evidenciar e cada vez mais aprimorar essa discussão para que todas as nossas operações sejam localizadas, debatidas, discutidas e demonstradas, não só como o Ângelo falou, nós temos a demonstração científica, mas nós vamos demonstrar fisicamente onde está cada negócio do agro brasileiro dentro do sistema financeiro nacional. E o mais importante, fazer críticas, fazer uma série de prévias para que o Banco Central seja a segunda linha de defesa e tenhamos, no mínimo, operações dentro da estrita legalidade e depois evidenciado quais são as adicionalidades, não só ambientais, mas sociais e climáticas que estão sendo desenvolvidas na nossa agricultura. Hoje, qualquer operação de crédito rural tem cerca de 150 a 240 campos de informação e, nesses campos de informação, temos condição de saber qual é a técnica, temos condições de saber onde a operação está e qualquer um, tendo a coordenada geodésica, não precisa vir ao Brasil. O satélite vai olhar e identificar exatamente onde que está a operação. É isso que nós queremos construir e demonstrar o sistema com tecnologia e inovações que o Banco Central está construindo. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. A gente vai ouvir muito mais. Cláudio vai nos ensinar ainda daqui a pouco como o que ele está dizendo, o que vai exemplificar. Muito obrigado, Cláudio, pelas suas palavras e muito obrigado pela cooperação que a gente vem tendo, que nos honra muito. Agora vamos para o primeiro bloco. Eu tenho um grande prazer de apresentar a professora Christine Wieck, que além de ser professora da Universidade de Hohenheim, é uma ex-colega e não é apenas eu gosto muito dela, eu tenho muito respeito por ela. Ela vai nos ensinar como como são as orientações do segundo pilar da política agrícola da União Europeia daqui para frente, lembrando que o segundo pilar é o financiamento da União Europeia de ações ambientais, financiamento da sustentabilidade do agro europeu. Christine, muito obrigado por estar conosco hoje. Você tem a palavra. Ja, vielen Dank. Muito obrigada pelas palavras de introdução gentis. Deixa eu partilhar minha apresentação. Espero que todos consigam ver bem. Já está no modo de apresentação ou não? Im Präsentationsmodus ist das jetzt sichtbar? Sehr gut, genau. Genau, ich möchte jetzt... Então, os próximos 10 minutos eu queria aproveitar para dar uma visão geral como a política agrícola comum da União Europeia, que acaba de concluir mais um processo de reforma, qual é o status quo, principalmente no tocante à sustentabilidade em geral e sustentabilidade na agricultura, e para tal queria falar inicialmente
falar da estrutura da política agrícola comum, a PAC. Ela já passou por muitas reformas, já existe há 50 anos, sempre sofreu modificações, reformas, isso também porque cada vez entraram mais Estados-membros e agora nós temos essa imagem que a gente tem ao abrigo da PAC, o primeiro pilar e o segundo pilar. O primeiro pilar são mecanismos de mercado e pagamentos diretos. Ali nós temos políticas diretas, mas além disso nós temos o financiamento, as linhas para financiar as medidas e, adicionalmente ao primeiro pilar, temos o segundo pilar que começou pequenino, mas nos últimos anos esse segundo pilar foi crescendo não só com relação ao seu significado, sua importância, mas principalmente financeiramente. E ali estão as políticas de desenvolvimento rural, e aí também entrou sustentabilidade, proteção dos recursos, do meio ambiente, e essas políticas não estão só no segundo pilar, mas também temos esse tipo de políticas do primeiro pilar, no chamado cross-compliance, em inglês, ou co-condicionalidade, por exemplo, bem-estar dos animais, produção dos recursos, e desde a última reforma, ali também temos um componente que é o pagamento direto, que é o chamado greening, e ali se trata, os pagamentos recebem verba para respeitar aspectos de proteção, por exemplo, rotação de culturas e outras medidas. Agora, no segundo pilar, também tem medidas de proteção ambiental relacionadas ao clima, ao meio ambiente, são medidas mais rígidas, normalmente com financiamento de vários anos, e assim seu impacto sobre a proteção do meio ambiente é maior, e a conjunção das medidas e o rigor das medidas, nós temos sob a nomenclatura da arquitetura verde, uma nova estrutura que vem sendo discutida há anos, e agora com a última reforma da política agrícola comum, se pretendeu também aumentar o aspecto verde ecológico da PAC. E na Europa Central, nós temos uma agricultura muito intensiva, por isso a questão é mais como podemos lidar com essa intensidade e as consequências, por exemplo, para o lençol freático, o uso de fertilizantes, por exemplo, sem perder produtividade ou produzir menos. Como se consegue melhorar o efeito ambiental sem perder produtividade. Essa é a estrutura da PAC no momento, e na próxima folha vocês veem o que mudou com a última reforma e como ela acaba de ser aprovada pelo Parlamento Europeu, e o debate sobre a reforma foi concluída. Importante frisar, tem a ver com financiamento, e tem um motivo de ter mostrado essa casa de forma meio assimétrica, porque o primeiro pilar tem mais dotações financeiras do que o segundo pilar, mas no que diz respeito ao efeito ambiental, à proteção do meio ambiente, o segundo pilar é julgado melhor, e por isso o debate foi extenso, como se consegue aumentar o efeito de proteção ambiental com as linhas de financiamento do primeiro pilar. Na primeira parte, nesse slide, essa parte, na verdade, eu já expliquei, por isso eu vou focar agora nas mudanças, o que mudou.
nós temos novos requisitos, uma nova condicionalidade, o esquema de pagamento básico com pagamentos diretos, e nós temos os serviços ecológicos, isso está no primeiro pilar, 25% dos pagamentos diretos devem ir para lá, portanto, efeito ecológico direto, e devem permitir isso, e adicionalmente nós temos as medidas de longo prazo de proteção do meio ambiente do segundo pilar. Então, isso significa que teremos mais, mas o caminho continua na mesma direção. O que é realmente novo na política agrícola comum, como ela acaba de ser aprovada? A novidade é que temos um novo modelo de implementação, um modelo em que há um plano estratégico comum para atingir determinadas metas, e isso para os dois pilares. Primeiramente, o primeiro pilar funcionava de forma independente do segundo pilar. Primeiro pilar, tudo era bastante centralizado, as decisões vinham da Comissão Europeia ou do co-legislador, portanto, Parlamento Europeu ou Conselho de Ministros, e agora com esse novo modelo de implementação, o primeiro pilar e o segundo pilar devem alcançar as metas conjuntamente, e as metas devem ser fixadas num plano estratégico nacional, e os Estados-membros estão agora na fase de elaboração, finalização desses planos estratégicos nacionais, e aí tem que apresentá-los na Comissão Europeia. A Comissão Europeia também pensou que esses planos estratégicos nacionais deveriam estar em linha com o Acordo Verde Europeu, o Green Deal, e as outras propostas legislativas e as propostas legislativas futuras, mas isso não foi realizado, já que o Acordo Verde e toda a estratégia são uma estratégia, ainda não são propostas legislativas, por isso os planos estratégicos nacionais vão focar apenas no primeiro e no segundo pilar, quais as medidas e como as metas podem ser alcançadas. As metas já foram especificadas através da reforma da PAC, e agora, adicionalmente, essas metas devem ser acompanhadas de um monitoramento da implementação, portanto, do alcance das medidas. O que também é novo é que os Estados-membros podem desenvolver seu plano estratégico nacional e aí vai para a gaveta. Não, já as metas foram recomendadas pela União Europeia, e essas recomendações também devem ser refletidas pelos planos estratégicos nacionais, e além disso há todo um processo estratégico nacional, e no dia 1º de janeiro do ano que vem, esses planos devem ser apresentados na Comissão Europeia. Espera-se que haja uma aprovação pela Comissão Europeia, e aí deve haver uma revisão dos planos bianualmente para haver uma conciliação das metas, e o monitoramento também deve ser contínuo. Esse é o processo planejado, aprovado, mas o que é realmente bom nesse novo modelo de entrega, novas propostas legislativas que vêm no âmbito do contexto do Green Deal. Então, teoricamente, eles podem simplesmente ser incorporados nos planos estratégicos nacionais e levar uma redefinição das prioridades no nível nacional, no nível europeu. É esse o status quo da política agrícola comum. O que ficou claro, temos um novo nível de ambição, a implementação mudou, e o que também mudou é a complexidade. Aqui um exemplo para uma estratégia de intervenção para uma meta. Das 9 metas da PAC,
a contribuição para proteger a biodiversidade, a melhoria dos serviços ecossistêmicos e preservação dos habitats das paisagens, como o Ministério para a Agricultura da Alemanha elaborou o plano para essa meta a partir dos vários pilares. Não sei se será a versão final, mas é o que está na internet como versão intermediária, e o que a gente vê aqui, ao abrigo das metas gerais, nós temos objetivos específicos, e isso tem que ser contemplado no processo estratégico alemão e nas prioridades, e aí a gente tem intervenções, e sempre atreladas às intervenções às respectivas políticas, e também dá para ver abrigo de qual pilar a medida deve ser financiada, e aí também foram atribuídos indicadores a cada intervenção, de modo que o resultado da intervenção seja mensurável, e assim possamos ter um bom diálogo com a Comissão Europeia. O que chama a atenção que, comparado ao modelo bastante rígido de 2 pilares que a gente tinha desde o ano 2000, ou seja, os últimos 20 anos, e como a gente conhecia a PAC, nota-se que as políticas de ambos os pilares cooperem para alcançar o mesmo objetivo. A gente tem o aumento da complexidade, mas mesmo assim é um progresso, porque os 2 pilares não estão mais isolados. E assim já chego ao final da minha apresentação. In der EU-Agrarpolitik erreichen kann. Wir wissen immer, es gibt sehr starke Kritiker der EU-Agrarpolitik, auch des jetzigen Systems und auch des jetzigen Beschlusses. Aber es gibt auch welche, die sagen, nee, das ist eine Arbeitsgrundlage, auf der geht es jetzt weiter. Man muss anerkennen, das ist der politische Kompromiss, das ist das, was möglich war zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kann man sich fragen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und man kann einige gute Punkte daran finden, zum Beispiel, dass es diese nationalen Strategiepläne ein flexibles Rahmenwerk bieten, um zum Beispiel irgendwann so ein bisschen strikter nachjustiert zu werden oder um auch neue Politiken aufzunehmen. Mitgliedstaaten können in der regionalen und regionsspezifisch und problemspezifisch praktisch auch ihre Ziele programmieren, und es wird nicht alles aus Brüssel vorgegeben. Auch das Performance Framework, also das Ergebnismonitoring, geht sicher in die gleiche Richtung, und ein strukturierter Dialog, möglichst noch mit Einbeziehung der anderer Akteure, nicht nur der Politik, sondern auch Wirtschaft und Zivilgesellschaft und Wirtschaftsverbände, ist sicher auch eine sehr sinnvolle Sache und erhöht hoffentlich auch die Transparenz. Man kann natürlich auch eher gucken, was ist eigentlich jetzt, wo ist das Glas halb leer? Und da kann man sicher auch sagen, dass vor dem Hinblick der Probleme, die wir eigentlich im Nachhaltigkeitsbereich haben. E face aos problemas que nós temos na área da sustentabilidade, o que acontece aqui na área da política agrícola não é suficiente. Podemos também temer que essa flexibilidade introduzida aqui pode fazer com que alguns estados vão tentar só alcançar os mínimos pontos. Ainda tem muita incerteza, nós ainda não conhecemos todos os planos estratégicos e também não sabemos exatamente qual é o nível de ambição na área ambiental. A complexidade aumentou e vamos ver como é que nós vamos conseguir em 2027 sair desses 2 pilares, focando mais nos temas ambiente e sustentabilidade. Chego ao fim da minha apresentação, muito obrigada pela sua atenção. Estou ansiosa para a discussão. Liebe Christine Wieck, vielen Dank. Vou falar em português. Muito obrigado, Christine. Valeu, copo cheio, meio cheio, copo meio vazio. Esse aqui é o debate. Eu gostaria de convidar agora a José Ângelo, que possivelmente não vai poder participar o evento todo, porque está
está em outro evento, né, com a Conab. Então, gostaria de aproveitar a sua presença aqui agora, Zé Ângelo, para fazer os seus comentários, talvez em 10 minutos, sobre essa parte da política agrícola comum da União Europeia. E eu tenho uma leve suspeita que você vai voltar a falar do protecionismo. Um abraço, você tem a palavra. Obrigado, Ingo. Me fizeram uma pergunta no chat, em alemão. Eu só entendi o protecionismo, eu entendi o mit, que mit é com, mas o resto eu tive dificuldade de entender. Então, se alguém pudesse traduzir para mim, que eu já tento responder durante a minha fala. Está na questions and answers. Eu não estou vendo isso agora, talvez... Então, eu vou falando, depois alguém que conseguir traduzir para mim. Cristine, muito obrigado. Eu vejo a maior parte das pessoas envolvidas com esse assunto com um esforço genuíno de proteger, de fato, o meio ambiente. É uma coisa que é muito cara para o nosso país, é muito caro para o Brasil. Eu estava fazendo pesquisa até para me preparar para esse evento aqui, resgatar um pouco da história da nossa legislação, os nossos códigos florestais. O primeiro foi de 1934. É muito extenso, época do regime do Getúlio Vargas, época de autoritarismo, e foi feito via decreto. Mas eu me surpreendi, eu falo, já naquela época trouxemos para dentro da propriedade a responsabilidade da conservação ambiental. Vários dos conceitos modernos estão lá, evidentemente a gente teria que fazer uma atualização da escrita, da taxonomia usada naquele Código Florestal, que tem 87 anos. Muito antes da Convenção de Estocolmo, que aconteceu em 72. Depois disso, o Brasil teve o Código Florestal de 65, onde foram estabelecidos esses percentuais do Código Florestal de 2012. Os 80% da Amazônia de preservação, os 35% do Cerrado, estão lá. Então, a gente vem de uma cultura muito forte de proteção ao meio ambiente. Eu estou querendo dizer com isso que nós não temos os nossos, não sei como vocês vão traduzir para o alemão, os nossos picaretas. Lógico que nós temos. E nós temos que combatê-los. E nós temos que ser implacáveis na correção do Código Ambiental Rural. Então, uma coisa não elide a outra, uma coisa não afasta a outra. Mas o que eu quero deixar aqui nessa primeira intervenção é que nós, brasileiros, gostamos, prezamos o nosso meio ambiente, nós somos identificados com o nosso meio ambiente. A representação que nós temos de nós mesmos como povo, antropologicamente, depende inexoravelmente das nossas florestas, dos nossos recursos. Eu não sei se é só para mim, mas congelou a imagem do Ângelo. Congelou. Então, vamos ver se ele volta, mas, Cristina, eu vi que a pergunta do professor Nitsch foi mais para você do que para o Zé Ângelo. Então, aproveita esse gancho para fazer essa pergunta para você. Protektionismus wurde von Zé Ângelo angesprochen. O protecionismo já foi mencionado. Quais são as medidas? Como está a situação do protecionismo que foi abordado pelo Zé Ângelo? Como estão as medidas de mercado da União Europeia em relação ao apoio da exportação e estrutura alfandegária em relação ao beneficiamento de produtos agropecuários? Ja,
Vielen Dank für die Frage. Sim, obrigada pela pergunta. As medidas de mercado da União Europeia para fazer o incentivo da exportação, o que nós temos? Temos apoio para feiras, promoções de marketing, temos algum incentivo, mas isso são mais medidas de marketing do que ajudas de exportações. Por isso, eu não denominaria isso de protecionismo. Em relação à estrutura alfandegária, nós já temos ainda uma escalação entre as commodities brutas e os produtos processados que podem ser importados para a União Europeia. Essa não é a política agrícola, é uma política comercial, ela precisa ser considerada em conjunto. Aqui eu sei que tem alguns problemas ainda, e para isso existe a OMC, para isso existem acordos bilaterais também no Mercosul. Então, como isso pode ser liberalizado e como também a situação tarifária pode ser liberada. Está de volta, isso aqui é uma notícia muito boa. Eu aproveitei a sua ausência, eu já estava com medo de você ter saído, porque não gostava mais da gente, né? Então, aproveitei para repassar essa pergunta e traduzir a pergunta onde aparece seu nome, Ângelo. Mas aí foi mais uma pergunta para a professora Vick, né, que falou das medidas de mercado em relação ao apoio, subsídios à exportação e beneficiamento de produtos agropecuários. Depois a gente vai trocar a resposta. Pode continuar, Ângelo. Tá, muito obrigado, desculpe aí, eu tive problema com a conexão, mas retomando, então, eu olhei aquele código brasileiro de 87 anos atrás, 1934, vou falar para o mapa, fazer uma comparação daquele código, atualizar a nomenclatura e comparar com regulações, porque nós somos assim, nós queremos preservar o meio ambiente. Tanto é que 64% dos nossos biomas nativos continuam lá. Pega o território brasileiro, 64% do nosso território é bioma nativo. Eu queria ver se algum país tem esse tipo de... Qual é a dimensão que o Brasil tem esse tipo de estatística. Quais são esses países? Nós desenvolvemos, nós temos ciência, nós temos vontade, nós temos as condições, nós temos incentivos técnicos para a nossa agricultura ser o mais sustentável possível. Tanto é que nós temos 17 milhões de hectares em algum regime de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, nós queremos. O que nós precisamos agora, eu me dirijo até à professora Cristine e aos demais, é estabelecer um plano de trabalho. Mas eu vejo, pela apresentação da professora, que a própria Europa está buscando seus caminhos. Esses caminhos vão passar fortemente pelo apoio dos Estados nacionais. Os europeus têm dinheiro para colocar de pé políticas públicas e políticas ambientais para as suas respectivas agriculturas, as diversas agriculturas, como falou o Nino. Aqui no Brasil, nossa situação fiscal é um pouco diferente, a gente precisa dos mercados privados, nós precisamos de investimento. Nós precisamos, para aqueles produtores, aquelas situações que são excepcionais, não são a moda, não é a moda do que acontece no país, mas são ainda excepcionais e precisam ser tratadas. Nós precisamos de investimentos de transição. E nós vamos esbarrar na questão, aí o Rogério vai poder falar bem melhor do que eu, ele que é o dono da chave do cofre. Onde é que está o dinheiro para a gente fazer isso? Está nos mercados privados. Agora, se a gente vê a Europa com as dificuldades de implementar as políticas, que é natural, com todo o aparato estatal que tem, toda a capacidade de gerar orçamento, toda a capacidade muito maior do que no Brasil, como é que nós vamos nos ajudar mutuamente? Porque nós dependemos de investimento externo.
para poder botar essa agricultura de pé, que já é nova, já é ambientalmente sustentável, mas nós temos que expandi-la e temos que intensificá-la, né? Então, essa seria, vamos dizer, a primeira dúvida que eu tenho. Eu vejo a Europa, com toda razão, bastante empenhada, mas um pouco fechada em si mesmo para resolver os problemas ambientais que a Europa também tem, implementar as políticas públicas que a Europa precisa implementar, tem as condições de fazer isso, mas nós também temos aqui. E a gente precisa muito do apoio do capital internacional. Então, eu até acredito, Ingo, que desse diálogo todo, eu estou muito na parte financeira, viu, professora Cristine? As finanças do agro é onde eu atuo mais fortemente, então eu tenho esse viés natural de sempre puxar para o lado financeiro, mas se nesse diálogo agropolítico Brasil-Alemanha a gente conseguir sensibilizar o investidor alemão, o investidor europeu, para trabalhar com a gente, para gerar a produção agrícola com sustentabilidade ambiental, esse é o nosso objetivo de longo prazo, talvez o mais precioso que a gente precisa ter. Mas tem Europa. Esse mesmo investidor vai ser demandado na Europa. Às vezes me dá a impressão do cobertor ser meio curto. A gente vai conseguir conciliar as necessidades financeiras de investimento do Brasil com esse momento em que a Europa ela está passando? E por isso que eu vou terminar aqui as minhas considerações, viu, Ingo? Eu gostaria de ficar mais uma rodada com vocês, eu já avisei lá na reunião do Conselho de Administração da Conab, do qual eu sou membro, que eu vou hoje me atrasar um pouco por uma justíssima razão e valiosíssima razão, e por isso que eu acho que a gente precisa entender a motivação. Desnudar essa motivação de tudo que é dito em relação à agricultura brasileira. Se é para proteger o meio ambiente, a gente precisa de investimento, nós temos que trabalhar juntos, já temos base científica, temos exemplos concretos, temos a vontade da nossa sociedade, mostrada de décadas atrás, até hoje. E se esse for o objetivo, vamos trabalhar junto, vamos traçar uma agenda de trabalho, mas vai passar por investimento. Nós não temos como fugir disso. Ficar dizendo que é importante o meio ambiente, traçando planos, conceitos, a gente acha importante como uma base, como uma harmonização de discurso, mas, sinceramente, nós achamos que já estamos passando dessa fase. Agora nós estamos na fase de implementar planos. Aí nós vamos precisar de investimento e voltamos àquela questão que eu me referi inicialmente. A Europa também está precisando. Como é que a gente vai conseguir conciliar isso tudo? Se vocês têm uma luz, porque nesse primeiro momento eu fico... estamos explorando ideias e eu também não tenho resposta para tudo. E devolvo, nessa minha primeira participação, viu, Ingo? Mais perguntas e dúvidas do que respostas. Mas como eu pretendo ficar mais uma rodada, vou me permitir esse momento de uma certa incerteza no ar, tá? Muito obrigado, Ângelo, pelas suas considerações. Ainda tem mais uma pergunta, mas da nossa amiga Bettina Rudloff, da Fundação Ciência e Política, mas você vai me perdoar, Bettina, que não vai dar tempo agora, mas a gente vai tratar dessa pergunta e a gente vai colocar na documentação e a gente vai consultar você, Ângelo, e outros sobre a resposta, tá? Gostaria de agora puxar para o segundo bloco e ver o financiamento do agro na Alemanha. A Rentenbank é um renomado banco de segundo piso para financiar o agro e fez um estudo sobre o status quo, a fotografia do financiamento do agro na Alemanha, e gostaríamos de chamar o Dr. Hollenberg agora para fazer a sua apresentação. Tem 20 minutos, a palavra é sua, Dr. Hollenberg.
So, ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank, Herr Melchers, für die Einladung. Es ist für mich eine jetzt höre ich Sie, Frau Berhorn, ich höre Sie gerade. So, danke. Perdão. Vielen Dank für die Einladung. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra. O Brasil é um dos grandes países agrícolas no mundo, um parceiro importante da Alemanha, dos agricultores. Eu, minha família, tem contatos, relações estreitas com o Brasil, temos amigos em Porto Alegre, acho que já estivemos umas 5 vezes, eu mesma ainda não, mas a minha família, por isso é um prazer termos esse diálogo. Então, primeiramente, gostaria de compartilhar a minha tela, só um momento. Espero que todos possam ver a minha apresentação. Já está visível? Ich möchte mit Ihnen hier Então, podem ver? Ainda não. Gut. Bildschirm. Teilen, so. Das müsste jetzt. Acho que agora deveria estar. Espero que todos. Perfeito. Agora já estão vendo em tela cheia. E isso, é bem isso. Então, eu quero levá-los a uma viagem, uma excursão. Financiamento da agricultura na Alemanha. Queria contar um pouco como nós fazemos, como evoluiu historicamente. O Ângelo mencionou os problemas de financiamento que os agricultores brasileiros têm, os fazendeiros têm, e se eu olho para a história, na época da guerra, a gente tinha problemas semelhantes. A gente precisa da agricultura, precisa dos alimentos, da segurança alimentar, era a questão, o desafio depois da Segunda Guerra Mundial. E na ocasião a gente refletiu, o governo da época refletiu como podemos promover a agricultura, como podemos financiar a agricultura, mas vou voltar a isso. Trata-se primeiramente desse banco chamado Landwirtschaftliche Rentenbank, e depois do sistema bancário na Alemanha, o sistema de financiamento é intensivo de capital, demanda muito capital, e por fim ainda vou falar das questões da sustentabilidade que também entram no financiamento da agricultura e vão desempenhar um papel cada vez maior. Mas primeiro eu queria mostrar a nossa sede, aqui embaixo à direita, vem a Landwirtschaftliche Rentenbank, um prédio pequeno, e atrás, no fundo, vem a cidade de Frankfurt, à esquerda, a torre, que é símbolo de Frankfurt, é o Eschenheimer Turm. Estamos no centro de Frankfurt, no centro da Alemanha. Então, vamos conhecer o Rentenbank. Vamos começar com o pós-guerra. A Europa estava derrotada, tudo destruído, o grande desafio para a Alemanha, para a Europa, era a segurança alimentar, colocar a agricultura novamente de pé. E aí houve uma ideia única no mundo na época. Decretou-se uma lei, queremos ter um banco que promova a agricultura na Alemanha. E com uma lei criou-se esse banco, chamado Landwirtschaftliche Rentenbank. Então, houve essa lei
e foi definido, vocês vão ajudar a agricultura, os agricultores na Alemanha. Mas tínhamos um problema. A Alemanha não tinha dinheiro, mas queríamos criar um banco e o banco precisa de dinheiro. E aí teve-se a ideia que os agricultores, todos os agricultores na Alemanha, todas as empresas agrícolas deveriam juntar o dinheiro para financiar esse banco. Então, os agricultores na década de 50, dependendo do seu tamanho, contribuíram com capital para foram, na época, 133 bilhões de euros. Agora, o balanço é de mais de 300, está entre os 10 maiores bancos. É um banco universal, com licença de Banco Universal, e assim estamos sujeitos ao Banco Central Europeu, Deutsche Bundesbank, e assim também ao BCE, o Banco Central Europeu. Então, na lei, tudo isso está previsto, essa supervisão bancária. E eles têm 300 colaboradores, portanto, é um banco pequeno, mas vou voltar a isso apresentando o modelo de negócios. E aí fica claro por que são tão poucos colaboradores e mesmo assim funciona. O que fazemos? Aqui, o modelo de negócio, o segredo do Rentenbank. De um lado, nós temos a lei da Alemanha. O governo alemão garante todas as obrigações, todos os títulos, e há uma garantia explícita da Alemanha, do governo alemão. Então, nós temos o rating AAA, o melhor de todas as agências de rating do mundo. O melhor rating que podem conseguir, a gente tem, o AAA. Nós podemos nos posicionar bem no mercado e conseguimos tomar empréstimos de forma facilitada, mas nosso modelo de negócios também prevê que a gente se financia através de bancos locais, ou seja, na Alemanha, e assim a gente também faz os nossos empréstimos para os agricultores. Então, um agricultor que quer investir, que vai construir um novo estábulo, precisa comprar uma máquina, ou que compra mais gado, ou compra mais terra, vai para o banco que normalmente o atende e solicita um crédito, um empréstimo, e normalmente vai ser um crédito, um empréstimo do Rentenbank, porque nós temos juros mais favoráveis. Esse é o nosso modelo. O Rentenbank sempre coopera com o banco local e o agricultor, então faz a solicitação de crédito através do seu banco que chega a nós. E a principal característica é que as condições são extremamente favoráveis, com juros baixos. O que mais nós fazemos? Nós financiamos toda a cadeia de suprimento, toda a cadeia de valor da indústria de fertilizantes, passando pelos fabricantes de máquinas agrícolas e assim por diante, chegando a todos os setores da agricultura, pecuária, paisagismo, cultura, silvicultura, etc. Processamento, podem ser laticínios, podem ser abatedouros, moinhos, entra tudo. Toda a cadeia de abastecimento de alimentos, também financiamos energias renováveis, e o que também é importante para nós é a zona rural como um todo, com vários programas. Normalmente são programas de
crédito, de empréstimo. O que é novo, desde há um ano, nós recebemos o mandato do Ministério Federal de criar um programa de investimento, ou, na verdade, processar um programa de investimento, e esse programa é caracterizado que tem um elemento de subsídio, um segundo elemento de crédito. Então, os agricultores recebem até 40% de subsídio e 60% na forma de empréstimo. O Ministério da Agricultura tem um programa para mais proteção do meio ambiente, menos emissões e menos uso de fertilizantes, e aí se apoia determinadas máquinas para usar e aplicar fertilizantes, recipientes para esterco. Então, onde o esterco é armazenado, normalmente esterco líquido, e também quando se faz a compostagem do esterco. Então, mais proteção do clima na agricultura é um tema importante. E, então, esse programa prevê 40% na forma de subsídio, 60% na forma de crédito, e nós é que processamos isso para o governo, recebemos a verba, os recursos diretamente do Estado, e isso vem, então, através de refinanciamento, através do mercado de capitais internacional. Aqui nós vemos esses créditos, são chamados de promotional loans. Do outro lado, nós temos outras áreas de atuação, de promoção, de financiamento. Por exemplo, nós não pagamos imposto, então metade do nosso lucro vai para um fundo, e investimos em inovação na agricultura e no setor de investimentos. Temos também a segunda parte do lucro, que é aplicado em projetos que são realizados no agronegócios também, conferências, estudos, são por ano 10 milhões de euros que nós temos aqui à disposição. Temos também uma fundação com a qual nós apoiamos jovens estudantes, também estudos atuais que nós fazemos. Aqui nós podemos ver todo o portfólio e como é que é construído, como é que o mundo bancário. Aqui o foco é Culture Banking. Aqui nós temos 3 grupos diferentes de bancos. Por um lado, nós temos as caixas econômicas, que são fundadas nos municípios. Aqui, para mim, parou. Tem alguma pergunta? Senhor Holmberg, a apresentação caiu fora e o senhor estava congelado. Quer dizer, por favor, compartilhe novamente a apresentação, e nós não temos mais muito tempo para essa apresentação, tá? Eu já estou chegando no final, e aí eu liberaria aqui para responder as suas perguntas. Das sind die 3 Säulen. Então, essas são as 3 colunas. E aqui, a principal característica na Alemanha, nós somos um banco promocional, banco de fomento. É uma particularidade isso na Alemanha para determinados
temas, nós temos bancos promocionais na Alemanha, que têm objetivos como proteção ambiental e sustentabilidade na economia, também saneamento de prédios para fazer proteção ambiental também, para melhorar a calefação. Isso é uma particularidade na Alemanha e na Europa. Nós temos esses bancos de fomento que colocam em prática as exigências políticas. Isso aqui é só um pouco uma informação. A vantagem aqui é que nós temos uma taxa de juros muito menor. Aqui, a taxa de juros dos bancos de fomento são muito menores do que os empréstimos para bancos normais. Então, aqui, esse é o efeito de fomento que chega nos investidores. Aqui nós podemos ver a linha verde, que são as taxas de juros de bancos na Alemanha, a laranja, LR top, dá para ver aqui. Essas são as taxas de juros do banco de fomento. São bem mais baixos do que as taxas de juros gerais nos mercados de capitais. E um último slide para ver do que nós estamos falando. Na Alemanha, aqui nós temos a agricultura, é o setor que mais consome capital, mais do que o setor automobilístico. Um local de trabalho custa 632 mil euros na agricultura. Essas são as características. Aqui a agricultura precisa de muito capital. E com isso é altamente intensiva e por isso os agricultores na Alemanha precisam de bancos, porque não tem capacidade de financiamento. O tema do futuro na Alemanha, também para os agricultores na Alemanha, vão ser dois. O primeiro é uma mudança pecuária. Nós queremos mais bem-estar animal na Alemanha. Para isso serão necessários muitos investimentos, também fazer uma mudança nos estábulos. E a segunda exigência seria melhorar a sustentabilidade, a neutralidade de carbono na Europa, maior sustentabilidade para a agricultura, e para isso também a necessidade de grandes mudanças. Mas eu acho que isso é um ponto positivo para a agricultura. A agricultura é o único ramo que pode também captar CO2. A agricultura não é só parte de um problema com a pecuária, que de fato emite CO2 e outros gases, mas a agricultura também é parte da solução, porque é o único setor que tem a possibilidade de capturar CO2 também no solo. Esse vai ser o grande desafio. Assim, a agricultura nos próximos 10, 15 anos precisa ser preparada para essa transformação. Na Europa nós falamos de transformação, nós queremos acompanhar a agricultura com isso, colocar isso em prática. Eu acho que essa será a nossa tarefa para o Banco de Fomento nos próximos anos. Eu acho que eu já passo a palavra de volta para o senhor Messias e aguardo aqui a discussão. Ok, muito obrigado, Dr. Hollenberg. Foi inspirador, foi muito interessante. Acredito que uma surpresa ver que a intensidade de capital no setor agropecuário na Alemanha é a intensidade maior de todos os setores. Acredito que é uma informação surpreendente, mas sem querer me alongar, eu gostaria de chamar o Cláudio do Banco Central
para fazer a sua apresentação sobre o papel do Banco Central em relação à regulação em favor do meio ambiente e da sustentabilidade do agro brasileiro. E se tiver algum comentário benéfico ou crítico em relação ao que você ouviu, sinta-se à vontade. Cláudio, você está com a palavra. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Ingo. Muito obrigado por abrir esse espaço para o Banco Central poder falar um pouco sobre a agenda do Banco Central de sustentabilidade e depois, particularmente, na agenda do crédito rural, que também está dentro da regulação do Banco Central. É muito interessante ouvir o professor Hollenbeck sobre essa parte de crédito na Alemanha, porque aqui no Brasil nós também temos um incentivo governamental para o crédito rural. Hoje, quando começou há 40 anos atrás, a nossa agricultura era importadora de alimentos. Hoje em dia, graças a essa política de incentivos de crédito direto, redução de taxa de juros e incentivo em seguros rurais, em mitigação de risco, não só seguro, mas mitigação de risco dos agricultores, nós conseguimos uma agricultura há 40 anos atrás, que era importadora de alimentos, hoje é um dos maiores exportadores do mundo de alimentos, uma agricultura com muita tecnologia, muito desenvolvida, graças à nossa parte ligada à agricultura, como a Ju falou um pouco, não só de preservação, mas de desenvolvimento da agricultura com base na preservação do meio ambiente. A nossa empresa brasileira de agropecuária tem desenvolvido muita tecnologia e hoje nossa produtividade da agricultura, como eu tinha mostrado na segunda-feira no gráfico, ela cresceu muito em função de tecnologia e não em aumento de área. Nossa área praticamente não tem muita necessidade de aumentar. Aumentou ao longo dos anos, porque foi junto com a tecnologia, e eu até, inclusive, mostrei um mapa demonstrando que a nossa agricultura tem crescido demais e a área tem praticamente se mantido a mesma, graças a essa parte tecnológica. Só que hoje, a quantidade de recursos que o governo usa para financiar a agricultura é muito menor do que o tamanho da agricultura. Então, nós necessitamos de recursos externos, recursos de investidores para financiar a agricultura. Hoje, a parte de recursos diretos e investimentos externos da agricultura tem crescido, mas a nossa intenção ao desenvolver esse projeto do Biro de Sustentabilidade e Crédito Rural é justamente mostrar como que está nossa agricultura, nosso crédito rural e fazer com que os investidores tenham confiança e acreditem no crescimento da nossa agricultura e tragam recursos para investimento. Eu vou fazer uma breve apresentação, falando um pouco desse roteiro do Banco Central e depois eu deixo aberto para as perguntas. Eu vou tentar preservar exatamente o tempo que me foi concedido. Deixa eu entrar na apresentação. Conseguem ver a minha tela? Obrigado. A apresentação está em inglês para tornar mais fácil a compreensão. Vou falar em português e vai ser traduzido para o alemão. O Banco Central, ano passado, em 2020, em setembro do ano passado, ele lançou uma agenda BC-REST Sustentabilidade, onde, nessa agenda do Banco Central de Sustentabilidade, ele teve 3 vertentes importantes nela. Uma delas é ligada diretamente ao crédito rural, que vai ser onde eu vou falar por último, para me deter mais. E as outras 2 são ligadas às políticas de responsabilidade social, ambiental e climática por parte das instituições financeiras e da divulgação de informações com base no TCFD, que é um conjunto de reguladores internacionais que se juntaram e produziram orientações para a divulgação de informações relativas à parte social, ambiental e climática por parte das instituições. Então, a primeira consulta pública, e todas as 3 foram na base de consultas públicas da sociedade. Recebemos tanto contribuições brasileiras como de pessoas de fora do país, porque a consulta também foi disponibilizada em inglês.
Então, a consulta pública 85, ela trata de quê? De uma nova regulamentação voltada aos riscos sociais, ambientais e climáticos e a responsabilidade das instituições. Olha que importante, ela tem duas vertentes, essa consulta. Por quê? O Brasil, lá em 2014, foi pioneiro em recomendar às instituições financeiras que tivessem uma política de responsabilidade socioambiental. Com a evolução das práticas ESG, das sociais ambientais, das práticas proteção ao meio ambiente, sociais e de governança, o Banco Central inseriu nessa regulamentação de política de responsabilidade socioambiental também a parte climática, dos desafios climáticos. Então, as novas regulamentações estabelecem o quê? Que as instituições financeiras têm que estabelecer uma política de responsabilidade social, ambiental e climática, as orientações para os seus negócios, focadas em princípios estabelecidos internamente e divulgados. Então, são duas coisas. As instituições têm que avaliar os riscos sociais, ambientais e climáticos e estabelecer uma política e um guidance dessa política para todos. Então, as instituições financeiras brasileiras, depois dessa regulamentação do Banco Central, elas têm que dizer qual o caminho que elas querem adotar. Então, elas têm que ter políticas sociais, ambientais e climáticas e, o mais importante, devem mensurar o risco. O risco, principalmente dos eventos climáticos extremos e dos problemas ambientais, tem que estar na mensuração de risco das instituições financeiras. Isso é um grande passo, porque as instituições vão ter dois leques de atuação. Primeiro, conhecer o risco de onde estão atuando, de onde estão fornecendo crédito. 2, estabelecer qual é a sua política, qual o guidance para a sua política de crédito. E várias instituições brasileiras já demonstraram aptidão para focar em créditos que sejam mais sustentáveis, que tenham aspectos sociais, adicionalidades sociais e climáticas. Isso já é uma posição. Então, a instituição financeira ela vai estabelecer política e vai mensurar esse risco. Não obstante isso, a outra consulta é focada na divulgação de informações relativas à parte social, ambiental e climática, os riscos sociais, ambientais e climáticos. Então, uma instituição estabelece uma política, mensura os riscos e divulga informações. A primeira tranche de divulgação de informações é só qualitativa. Depois vão vir os aspectos quantitativos no final de 22. Então, inicialmente, as instituições vão fazer divulgações qualitativas e depois vão fazer divulgações do aspecto quantitativo. Então, ela tem todo o escopo social, ambiental e climático, segundo o TCFD, Task Force on Climate Financial Disclosure. Essa parte ela tem que ter ela vai dar mais transparência, mais disciplina do mercado e é focada no gerenciamento de risco de cada instituição, principalmente nos riscos sociais, ambientais e climáticos. Então, como eu disse antes, ela vai ser implantada proporcionalmente ao tamanho das instituições. As maiores instituições elas já têm que acelerar e implantar mais rápido, e à medida que o tempo for passando, ao longo de hoje até o final de 22, as instituições menores também vão ser obrigadas a fazer as suas divulgações. Mas sempre respeitando, a primeira fase é qualitativa e a segunda é quantitativa. Não tem como fazer um qualitativo enquanto as instituições não tiverem expertise de mensuração de riscos sociais, ambientais e climáticos, para aí sim podermos divulgar os aspectos quantitativos desses riscos. Isso aí é uma grande evolução. As instituições primeiro vão fazer as políticas, mensurar os riscos, divulgar aspectos qualitativos e aí sim, após consolidado, divulgar os aspectos quantitativos. Então, esse é um marco do Banco Central, que ele é muito mais amplo só do que o crédito rural. Onde que o crédito rural se insere nesse escopo? Como o Ângelo falou, a legislação ambiental brasileira é uma legislação bastante rígida. Então, as instituições financeiras, ao estabelecer a sua política, elas, no mínimo, elas têm que ter a exigência junto ao crédito rural das
legislações ambientais. Então, a legislação ambiental, no mínimo, tem que ser cumprida. E o que o Banco Central fez com a Resolução 82 é justamente reforçar toda essa parte de cumprimento legal e divulgação das operações de crédito rural, principalmente nos seus aspectos sociais, ambientais e climáticos, as suas adicionalidades e as diversas características das operações de crédito rural. Hoje, no Brasil, em função da estrutura de crédito rural e dos imensos subsídios que existem e do controle que o Banco Central tem que exercer no crédito rural, toda e qualquer operação de crédito rural, antes dos recursos serem liberados, serem disponibilizados pelas instituições aos produtores, elas têm que ser registradas no Banco Central. É um sistema de registro das operações de crédito rural. Começou em 2013, simplesmente para registro. Hoje temos cerca de 1.300 verificações. E o que nós estamos desenvolvendo agora é um improvement, um grande avanço tecnológico nesse sistema de registros para verificar uma série de outros itens que não eram verificados e, quiçá, poucos lugares do mundo tenham esse tipo de verificação online, real-time, como o Banco Central do Brasil vai fazer. Então, como que vai funcionar isso daqui? Primeiro, no Banco Central tem uma área específica, a área que eu estou à frente, para crédito rural. Nós temos a verticalização de estrutura para tornar mais ágil todo o funcionamento do crédito rural. A nossa área regula, controla, que é onde tem o sistema, monitora e supervisiona o crédito, para que todas as operações que não estejam conforme sejam encerradas, que as instituições instem os seus produtores, que aquele tipo de operação não pode permanecer no sistema. Então, como é que funciona o crédito rural? Primeiro, a dimensão sustentabilidade do crédito rural virou de crédito rural sustentável na nossa consulta pública 82. Acompanhando de forma paralela, temos equipe de monitoramento e supervisão que acessam imagens de satélite, monitoram e verificam se todas as operações de crédito rural estão respeitando as particularidades legais e, em breve, quando as instituições tiverem a sua política de responsabilidade social, ambiental e climática, confrontar com a política das instituições para verificar se efetivamente ela está divulgando o que ela faz, que tem uma política e essa política está sendo cumprida nas suas operações de crédito rural. Por que isso é possível? Porque, como eu informei no início do nosso evento, todas as operações de crédito rural do Brasil têm que fornecer a coordenada geodésica antes de serem liberados os recursos, serem disponibilizados. E a nossa regulamentação? O sistema exige as coordenadas geodésicas e faz verificação automática. Eu diria para vocês o seguinte, hoje no Brasil já existe, já está implementado. Não existem duas operações de crédito rural dentro da mesma coordenada geodésica. Existem, sim, operações de crédito rural que são feitas ao longo do ano, porque hoje nós no Brasil temos a primeira cultura, a segunda e, às vezes, em algumas regiões, até 3 culturas no mesmo ano, 3 safras no mesmo ano. Mas no mesmo local, no mesmo período, não existem duas operações. O que nós vamos implementar é algo além. Nós vamos verificar o local onde essa operação está e verificar se essa operação realmente pode ser feita da forma que está feita. Isso é a regulamentação que nós estabelecemos no crédito rural. Então, como funciona hoje o crédito rural que eu expliquei? Por ano, são registrados 2 milhões de operações, cerca de 39 bilhões de euros, 244 bilhões de reais. Temos um estoque de quase 5 milhões de operações ativas, cerca de 48 bilhões de euros. O que hoje, no nosso sistema, as pessoas que acessarem essas informações podem ver? Se as operações têm algum programa de governo, se o programa é um programa sustentável, a exemplo da agricultura de baixo carbono, programa ABC, que já tem mais de 10 anos, é um programa governamental de agricultura de baixo carbono. Nós temos controle e sabemos exatamente qual tipo de operação que está sendo feita desse programa. Se está sendo usado a integração lavoura, pecuária, floresta, lavoura-floresta, se está sendo usado se está sendo feito o uso de energia renovável, de controle de irrigação, de água, e a parte de culturas perenes
que também tem alguma adicionalidade. Então, isso já está registrado no sistema, é possível de se saber. Que tipos de verificações já são feitas automaticamente na nascedouro da operação? Uma operação de algum produtor ou empresa que está incluída na lista de trabalho a condições análogas a escravo, em crédito rural, ela não consegue ser feita. Por quê? Porque na hora que a operação entra, automaticamente o sistema vai lá, nesse banco de dados, consulta e devolve. Ó, essa operação não está na lista, essa operação está na lista, ela não pode correr. Ela olha as coordenadas geodésicas para ver se temos sobreposição. Se já existe no país alguma operação de crédito rural com essa coordenada geodésica, a operação não se repete. E olhamos o número o cadastro ambiental rural, o registro. Como o Ângelo já tinha falado, hoje nós checamos se tem registro. O que nós queremos, estamos em parceria com o Ministério da Agricultura, com o Serviço Florestal Brasileiro, é que a verificação seja por dentro do CAR, o CAR seja implementado melhor e nós possamos olhar dentro do CAR de cada propriedade na concessão da operação. O Serviço Florestal Brasileiro está melhorando, está fazendo análise automática e nós pretendemos consultar essa análise automática deles e trazer para a concessão de crédito. Isso será um grande avanço também. O que nós queremos fazer e começamos já a implementar no Bureau de Crédito Rural Sustentável? Pelo fato de nós termos a coordenada geodésica no nascedouro da operação, hoje nós já checamos o meio do CAR, checamos o trabalho escravo, estamos fazendo convênio com a Agência Nacional de Águas para olhar a permissão de uso de água, se está adequada para a agricultura, se aquela água está sustentável. Convênio com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e CMBio, para olhar áreas embargadas, olhar área de floresta, unidade de conservação federal, para que uma operação de crédito rural não seja concedida em nenhuma dessas áreas onde realmente não se pode ter a exploração do solo ou a exploração econômica na região. FUNAI, a parte de terras indígenas, não se pode mais ter operação em terra indígena, ela vai ser verificada no nascedouro. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, terras quilombolas, áreas de reforma agrária, área onde a estrutura fundiária não está regularizada. E o Ministério da Justiça, imagens de satélite alta resolução. São mais de 130 satélites que nós fizemos um convênio para termos acesso e melhorarmos o nosso monitoramento. Independente da concessão de crédito, a equipe do Banco Central monitora constantemente as operações para verificar se está tudo adequado, porque a operação pode ter sido concedida no momento que estava tudo certo, mas depois teve algum tipo de problema. Nossa equipe monitora e tenta buscar esse tipo de desconformidade ou não conformidade com o crédito. Nós pretendemos fazer isso de forma automática. Estamos desenvolvendo parceria com universidades e especialistas de inteligência artificial para que o uso do satélite seja feito de forma usando a inteligência artificial de forma automática para que cheguem os alertas para a equipe do Banco Central e depois essa equipe alertar os bancos. Então, qual é a ideia do nosso Bureau de Crédito Rural Sustentável? Já saímos com a primeira resolução agora, impedimento. Não serão permitidas operações de crédito rural, não são permitidas em terra indígena, quilombola, unidade de conservação e no bioma Amazônia, onde tem qualquer tipo de embargo na área. Esse tipo de operação, elas não são permitidas. E nós vamos impedir isso automaticamente. Ou seja, entrou a coordenada geodésica, o sistema vai varrer. Ele já varre hoje trabalho escravo e o CAR, falta do CAR e trabalho escravo. Ele vai varrer bioma Amazônia, unidade de conservação quilombola indígena. Então, operação de crédito rural, o que nós pretendemos em termos de Banco Central é estar na conformidade da lei. Fazer ações de supervisão para também determinar as instituições financeiras, como eu já tinha falado, que olhem algumas operações, tenham atenção, porque pode gerar algum tipo de problema futuro. E evidenciar no nosso sistema as adicionalidades, que operações estão feitas no Programa de Agricultura de Baixo Carbono, que operações têm certificação ambiental,
que operações que fazem o uso da energia renovável. Como que isso aí vai ficar transparente para todos? Em 2 de outubro, as instituições financeiras já têm condição de olhar todas as informações dos produtores, desde 2013 até o dia de hoje. Então, se um produtor entrar em qualquer instituição financeira no país e autorizar, ela vai no sistema do Banco Central e consulta. Só que essa consulta nós não queremos só para o sistema do Banco Central, queremos para todos. Então, nós estamos desenvolvendo um TI, onde a consulta vai ser feita não nas instituições, porque toda a carteira de crédito das instituições financeiras do Brasil está replicada dentro do Banco Central, vai ser feita direto no sistema do Banco Central. Então, o produtor rural, a partir do ano que vem, até antes do Plano Safra, nós pretendemos fazer isso antes do Plano Safra, ou seja, antes de 30 de junho, ele vai poder se cadastrar, consultar pessoalmente todo o seu crédito e permitir que qualquer pessoa que esteja cadastrada, não instituição financeira, investidor nacional, investidor estrangeiro, um fundo de investimento, um investidor que esteja na Europa, na Alemanha, ou investidor até em outros países quaisquer, cadastrados no sistema do Banco Central Brasileiro, possa, e autorizados pelo produtor, possa consultar todas as suas informações, desde as coordenadas geodésicas para identificar o local da operação, até mesmo os dados das adicionalidades sociais, ambientais ou climáticas, e mesmo produtividade, a rating, a forma de pagamento, a pontualidade desse produtor, tudo disponível nesse nosso sistema com base na filosofia do Open Finance, onde o produtor é dono das suas operações, seus dados e suas operações. Então, uma vez ele dono dos dados, ele pode permitir a qualquer um fazer esta consulta. Então, a ideia, o que o Banco Central quer fazer é demonstrar, primeiro, as operações de crédito rural que entraram naquele sistema estão na estrita legalidade, como o Ângelo já falou. Como a nossa parte ambiental ela é bem rigorosa, então a estrita legalidade vai ser demonstrada. Então, não queremos que operações que não estão na estrita legalidade participem desse sistema de crédito. E, a partir do momento que as operações estão no sistema, a identificação por qualquer ente externo, autorizado, desde que autorizado pelo produtor, a olhar a operação, olhar por dentro da operação, olhar não só a parte legal, mas as adicionalidades, olhar se a operação realmente ela está numa área que está permitida, porque isso, a princípio, ela não vai entrar, olhar se ela participa de algum programa de agricultura de baixo carbono, se ela usa energia renovável, tudo isso vai estar disponível no sistema. Essa é a nossa inovação tecnológica. Nós já começamos a trabalhar nisso há mais de um ano e a nossa previsão é que tudo esteja pronto no primeiro semestre de 2022. Até o final do primeiro semestre, 30 de junho, a nossa ideia é que tudo isso aí esteja funcionando. Uma parte já está em teste e a outra parte ainda está em conclusão do TI. Uma parte disso aqui já está sendo testada, nós já começamos a testar. E a outra parte está trabalhando. É só isso. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado por essa apresentação. Quero lembrar os outros que, no início da semana, a gente levou uma delegação alemã do Ministério e outros para o Banco Central e fizeram uma apresentação parecida com isso e um cara cochichou para meu ouvido: poxa, se os caras implementam isso, são melhores do que a gente, né? E aí eu disse para você: mas a gente vai implementar. Muito bom, muito obrigado por essa insight das orientações, das regulações do Banco Central. A gente vai observar isso com muita curiosidade, muito interesse. Parabéns pela coragem. Gostaria, para dar um exemplo, de um financiamento do agro sustentável, eu gostaria de realmente rapidamente convidar o nosso colega Matthias Knoch, da Cooperação Técnica Alemã, da GEZ e GFA, o que está por trás do programa, do projeto, do produto Pecuária Verde, que é um produto de fibras
apoiado pela Fibras do Banco Amazônia, e que vai querer estimular os produtores rurais de abandonar práticas de desmatamento e adotar técnicas sustentáveis de produção mais intensiva. Matias, você tem poucas palavras porque o tempo está correndo, mas será muito interessante ouvir você. Matias, você tem a palavra. Bom, poucas palavras significa que 2 minutos, 3? 2 minutos, estamos correndo. Então, vamos lá. Vou só tentar resumir os factos chaves e os interessados depois podem me contactar para mais informações. Também temos um caso de estudo que o Ingo já possui sobre isso aí. Então, o nosso projeto, ele tem como objetivo de, entre outras coisas, desenvolver produtos financeiros verdes com caráter de inovação e replicabilidade. E dos vários parceiros nessa área foi o Banco da Amazônia, e desenvolvemos uma linha de financiamento para a pecuária verde. E é especial dessa linha é que ela vem junto com um treinamento obrigatório. Então, o pecuarista tem que ser primeiro treinado, certificado em tecnologia de pecuária verde, e ela vem junto também com um sistema MRV, monitoreio, relato e verificação, após de receber o dinheiro, que vai ser monitorado por drone, por outras medidas técnicas, para verificar se ele realmente segue as práticas da pecuária verde. Então, e também ele tem, se cumpre todos os requisitos, tem condições financeiras mais atrativas como se fosse um financiamento da pecuária normal. Então, do nosso conhecimento, isso é o primeiro exemplo no mundo de criação de um financiamento, um produto financeiro que financia tecnologias de pecuária verde em regiões tropicais, sob condições comerciais e em meia e grande escala. Ja, existem alguns poucos outras iniciativas, mas de pequena escala e não em condições comerciais, com subsídios, com ONGs. Existem algumas iniciativas em Colômbia, que também a GIZ faz parte, mas não com essas características de capacitação, de monitoramento, então, tudo isso. Então, com isso, como o Banco da Amazônia, talvez você saiba, é um banco federal, não? Banco de Desenvolvimento Federal, então ele tem a abrangência de todos os estados da região amazônica, são vários estados, 5 ou 6, e assim a gente espera que isso estimula mais a adaptação de tecnologias de pecuária verde. Também em conjunto com as medidas do Banco Central, que o Cláudio explicou aqui excelentemente, aí vai ser cada vez mais necessário para o produtor de adaptar outras tecnologias, ou pelo menos de deixar as tecnologias que causam dano ao meio ambiente, seja queimadas, invasão a terreno, a terra restrita e tudo isso aí. Então, a pecuária verde, que é a mais, além da soja, que mais causa dano ao meio ambiente, causa de queimada, deflorestamento, degradação do solo, tudo isso aí, ela vai cada vez mais se tornar uma necessidade tecnológica financeira, né? Então, e isso aí, o caso está explicado no YouTube, no website do Banco da Amazônia, tem um vídeo do lançamento. Produzimos vários vídeos sobre o caso também. Existe um caso de estudo que já mencionei, então podemos fornecer isso. E também o Banco da Amazônia, isso só para concluir, essa é a primeira iniciativa no Brasil. O Banco da Amazônia está precisando de mais apoio nesse produto para escalar esse produto, para aumentar esse produto. Se houver interesse por parte do BML ou por parte do Rentenbank para entrar numa cooperação
com o Banco da Amazônia, porque estou falando isso porque eles já mencionaram, já me solicitaram, aí seria bem-vindo qualquer apoio, eu posso, assim, ser a parte coordenadora disso aí. Bom, desculpa se falei mais com 2 minutos, mas poucas palavras. Matias, muito obrigado. Eu entendo que você está nos liberando para reenviar para os participantes essas 2 documentações. Isso que a gente vai fazer. Aproveito o momento para dizer que temos em torno de 60 participantes aqui, tanto do Brasil como na Alemanha. Estou muito feliz que tem esse interesse nesse debate. E agora gostaria de chamar o Rogério Bueri, do Ministério de Economia, subsecretário de Política Agrícola e Ambiental, se estou certo. Muito bem, Rogério. Ingo, só aqui um acrescento. O Manuel Lourenço, ele registra aqui que ele está assistindo de Angola. Angola também está aqui, não só Alemanha e Brasil. Opa! Obrigado, Manuel. Manuel, seja bem-vindo retroativamente, muito bom que você está aqui. Rogério, eu gostaria que você fizesse, do ponto de vista do seu ministério, da sua visão, sobre o financiamento. Alguém, eu acho que foi o José Ângelo, disse que você é o dono da Caixa. Então, você que faça suas considerações da sua visão sobre o agro, o financiamento do agro brasileiro. Rogério, você está com a palavra, por favor. Ok, obrigado, Ingo. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os nossos amigos brasileiros e alemães, cumprimentar nossos irmãos angolanos que estão ouvindo aí, muita satisfação a falar para os nossos irmãos africanos. O agro brasileiro, a gente viu aqui uma apresentação sobre o financiamento agrícola na Alemanha. O agro brasileiro ele tem um financiamento que tem uma peculiaridade aqui, porque ele se liga diretamente à política monetária. O nosso agro, lá naquela época, onde nós éramos importadores de grãos, como o Cláudio falou na apresentação dele, o nosso sistema de financiamento era voltado para a segurança alimentar. E aí, o que se fez naquela época? Você estabeleceu o crédito rural. E o crédito rural brasileiro ele tem essa peculiaridade de que 25% de todos os depósitos à vista em bancos comerciais a partir de um determinado porte, eles obrigatoriamente têm que ir para o financiamento agrícola, de todos os bancos. Todos os bancos, eu digo, acima de um determinado porte, se não me engano, são 500 milhões de reais de patrimônio líquido. Então, os grandes bancos todos, eles destinam obrigatoriamente cerca de 25% dos seus depósitos à vista para o agro. E isso foi muito útil e nós viramos a chave do agronegócio brasileiro. O Brasil deixou de ser um importador de grãos, a segurança alimentar passou a ser um problema secundário no Brasil. E hoje o agro brasileiro, a gente, nas conversas que a gente tem dentro do governo, a própria apresentação do Banco Central revela isso, a própria fala do Zé Ângelo revela isso. Nós temos dois grandes objetivos para o agro brasileiro hoje. Primeiro que ele é negócio. Ele, hoje em dia, é agribusiness mesmo, a parte de segurança alimentar já está mais ou menos resolvida. E o segundo objetivo do agronegócio brasileiro é ser totalmente sustentável. Então, esse processo do crédito rural, nós enxergamos da seguinte forma. Nós temos no governo brasileiro, eu não sou dono do cofre, mas vamos dizer que sou amigo do dono,
nós temos uma dificuldade grande na parte fiscal. Houve muitos desatinos fiscais no passado e nós herdamos uma dívida que, para os padrões de primeiro mundo, nem é tão grande assim, mas quando você tem que girar essa dívida rotineiramente, com um prazo muito curto, ela se torna um peso muito grande para as finanças públicas do Brasil. Então, nós gostaríamos de, por um lado, reduzir a participação governamental, especialmente nos recursos destinados aos grandes produtores que ainda têm subvenção no Brasil. Então, nós gostaríamos de diminuir esse subsídio e concentrar esse subsídio em dois pilares. O primeiro é o pequeno produtor, o produtor familiar, porque aí esse subsídio ele teria um caráter social e teria um caráter ainda de segurança alimentar, porque basicamente 70% do que o brasileiro come vem de pequenos produtores. E o outro pilar seria a sustentabilidade ambiental. Nós já temos uma série de iniciativas nessa área, como iniciativas, vamos dizer, institucionais e de regulação, como essa que o Cláudio acabou de citar aqui do Banco Central, que é uma coisa bastante abrangente, bastante positiva. Temos iniciativas, se você pegar o crédito rural brasileiro, a menor taxa para a agricultura empresarial é a taxa do programa ABC, que é aquela agricultura de baixo carbono. Então, nós já temos iniciativas quanto a isso. É claro que ainda resta muito o que fazer. Mas a gente tem que colocar essas iniciativas dentro de um contexto maior. Primeiro, eu gostaria de frisar que os números da FAO e da OCDE mostram que a produção agropecuária brasileira durante essa década, as exportações agropecuárias brasileiras durante essa década terão que crescer cerca de 28% para que o mundo não haja falta de alimentos no mundo e para que esse suplemento alimentar mundial seja sustentável. Por quê? Porque o Brasil, a despeito de uma série de críticas, algumas muito legítimas, muito cabidas, e outras nem tanto, o Brasil é um país que tem condições de duplicar ou triplicar sua área, sua produção, sem derrubar uma árvore. O Brasil como país. Por quê? Porque nós só temos 7% do nosso solo utilizado para atividades agrícolas. Nós temos 21% da nossa ocupação territorial utilizada por pastagens, sendo que metade dessas pastagens, mais ou menos, pelos cálculos de thumb rule, né? A gente no Brasil chama de cálculo de padeiro, 21% são pastagens degradadas. Então, com a intensificação da pecuária e com o aproveitamento dessas pastagens degradadas, com fixação de carbono no solo, etc., nós podemos aumentar muito a nossa produção. Temos condição de bater essa meta de aumento de 22% nas exportações durante a década, sem derrubar uma árvore. É óbvio que nós estamos falando do Brasil coletivamente. Existem, no entanto, interesses individuais que favorecem o desmatamento. Quer dizer, a pessoa que está lá na beira da Amazônia, vendo aquele mundão de floresta lá, e não, às vezes não tem a consciência, porque também tem um filho passando fome do lado. Então, essa pessoa tem todo incentivo para derrubar. E isso tem que ser proibido, mas não só com ação policial. A ação policial é necessária, mas tem que ser pontual e esporádica. O que nós precisamos de um sistema de financiamento e um sistema de pagamento por serviços ambientais que alinhem esses incentivos individuais, que muitas vezes são contrários aos propósitos do governo, propósitos de sustentabilidade, propósitos da comunidade mundial. Nós precisamos de mecanismos que aliem esses incentivos individuais, que às vezes são contrários ao que nós queremos,
aos nossos interesses de sustentabilidade e de crescimento econômico. Então, o Ministério da Economia, nós trabalhamos muito junto com o Banco Central, o MAPA e o MMA, para tentar criar mecanismos que alinhem esses incentivos com as nossas prioridades, e que são basicamente duas: crescimento econômico, porque acho que já está mais do que provado que temos aquela tal curva de Kuznets ambiental, que países que não venceram ainda a barreira da média renda são os que mais poluem, mais desmatam, etc. Nós temos que vencer isso e para conservar o meio ambiente. Quer dizer, no Brasil, que é um país de baixa para média renda, o crescimento econômico é indissociável da conservação ambiental. Sem crescimento econômico, em condição de pobreza, é difícil demais você falar para a pessoa que ele não pode desmatar porque o mundo não quer que ele desmate. Para ele vai ser sempre a barriga vazia vai falar mais alto. Então, a nossa ideia aqui, e todas essas ações que foram apresentadas aqui, é nesse sentido, de tentar alinhar esses interesses de forma que o Brasil tem condições de viabilidade, de aumentar sua produção e, assim, aumentar o suprimento, o excedente exportável para o mundo sem desmatar. Isso é viável. Temos que botar todo mundo remando para o mesmo lado nesse sentido. Eu vou parando por aqui, devido ao adiantado da hora. Agradeço mais uma vez aí o convite. Muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Tem uma série de outras perguntas, mas a gente vai repassar essas perguntas tanto para você como para Ângelo e Cláudio, e colhendo e repassando as respostas para as pessoas que perguntaram. Teve mais uma pergunta do professor Nietzsche, de Bettina. Perdão que não vai ter agora, mas a gente vai enviar com certeza as respostas para vocês e para os outros. Enfim, eu gostaria de chamar, já que tem poucos minutos ainda sobrando até o fim, a gente teria gostado de chamar todos para uma última rodada, mas peço novamente por compreensão que isso não vai ser possível. Eu gostaria de chamar finalmente para encerrar meu prezado colega Carlos Alberto dos Santos, meu colega do Diálogo Agropolítico, para a nobre e desafiante tarefa de fazer alguns comentários e tentar resumir ou tirar algumas conclusões e dar algumas luzes até para o nosso futuro do diálogo agropolítico nessa área de financiamento para o agro sustentável no Brasil e na Alemanha. Carlos, a palavra é sua. Obrigado, Ingo. Muito rapidamente, bom dia a todos, boa tarde para a Alemanha, bom dia aqui no Brasil, já chegando no horário de almoço, né? Nós vamos disponibilizar o conjunto das palestras no YouTube, mas também algumas publicações, as apresentações. Isso aí nós temos uma agenda grande para os próximos anos. Ontem, conforme o Ingo já comentou, o Ministério da Alimentação e da Agricultura da Alemanha, junto com o Ministério, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura Brasileira, fecharam o plano de trabalho para o próximo ano. E essa agenda ela vem forte no próximo ano. Eu queria fazer duas observações. A primeira é que, se nós olharmos de forma transversal no que foi dito, sem entrar em detalhes, é muito forte a ideia de condicionalidades. Isso apareceu na apresentação da professora Vicky, isso apareceu também no Dr. Hollenberg, naturalmente o Cláudio Figueiras acentuou enormemente, né, isto, e o Rogério também contribuiu com uma apreciação mais macroeconômica, e
relacionado com condicionalidades. O exemplo prático do Matias Knorr, a linha de financiamento para a pecuária verde. De condicionalidades para induzir melhores práticas, né? Condicionalidades para impedir comportamentos danosos, impedir comportamentos até fora da lei e tal. Condicionalidades que se justifica porque, quando falamos de crédito para o mundo rural, nós estamos também falando de subsídios, né? Então, nós temos os produtores, nós temos os consumidores, e lembrar que tanto os produtores quanto os consumidores, eles são eleitores. E aí os governos se movimentam, a sociedade se movimenta em direção a exigir padrões mais elevados, mais sofisticados, mais exigentes, relacionados com sustentabilidade. A professora Vicky foi muito feliz ao explicar a segunda coluna, o segundo pilar da política comum europeia para a agricultura, quando ela disse uma frase muito objetiva, disse: nós temos que conseguir aqui, com esses subsídios, com esses direcionamentos, melhorar, né, o desempenho ambiental, a proteção ambiental, mas sem que com isso diminua a produtividade. Quer dizer, me parece que essa é uma fórmula, um objetivo mais genérico a ser perseguido. Como é que eu melhoro algo sem piorar a outra, né? E aí, finalmente, o segundo aspecto é que na agenda do diálogo agropolítico Brasil-Alemanha, nós temos finanças rurais, pensando na cadeia produtiva, não é apenas dentro da porteira, mas também na montante e na jusante, cadeias produtivas globais. Nós vamos ter proximamente a discussão sobre soja como uma cadeia produtiva global. Como é que as finanças atuam, como é que as finanças estimulam, como é que as finanças podem ser indutor de maior produtividade, de melhores práticas, de uma agricultura mais sustentável. O Cláudio também foi muito feliz em lembrar das adicionalidades sociais e ambientais do crédito. O crédito não é apenas uma operação neutra que não tem outras adicionalidades, não é? Externalidades, e muitas vezes a externalidade pode ser também negativa. Então, caminhando para o encerramento, nós vamos trabalhar muito com essa ideia que aqui no Brasil se fala muito que, além da primeira safra e da segunda safra, ou da safrinha, avança-se fortemente em direção à chamada terceira safra, qual seja receitas, faturamento, um flow positivo de recursos para os produtores, a partir de práticas melhores, a partir de, basicamente, pagamento de serviços ambientais e o mercado de carbono, que vem forte aí, as nossas discussões com a Embrapa, com a Bayer, com série de parceiros, pensar como é que o produtor rural, e aí eu estou falando do grande agricultura exportadora, mas também da agricultura familiar, há sempre que lembrar disso. O Rogério acentuou o papel da agricultura familiar na alimentação, na segurança alimentar, eu diria de inclusão social, de ocupação, não é? Como é que isso se combina? Então, nós vamos ter proximamente o aprofundamento dessa discussão, que vai muito além do plano safra, no caso brasileiro, muito além do custeio do investimento recorrente de todos os anos, que é fundamental, é o que garante a continuidade da agricultura, mas nós vamos avançar também para instrumentos inovativos na área das finanças rurais. Aí o exemplo do BASA é muito importante, porque nós sabemos que um vetor importante do desmatamento na Amazônia é a pecuária, né? Nós sabemos que isso acaba tendo muito mais relevante do que a soja, que muitas vezes aparece como grande vilão. Nós vamos fazer isso em diálogo, em parceria com os nossos partners, os nossos parceiros na Alemanha, institutos científicos, o Ministério, os bancos, a regulação, mas também aqui no Brasil, Banco Central do Brasil. Falando de crédito rural, do mundo rural, nós temos que pensar no Banco do Brasil, papel fundamental, no BNDES, nas cooperativas de crédito, e agora, cada vez mais, também o protagonismo do setor privado, que é importante. Nós sabemos diversos bancos privados aí com muito apetite para entrar nesse mercado, e isso é positivo, como o José Ângelo acentuou, a necessidade de capital, a necessidade de alavancagem, e o setor privado tem um papel grande nisto, né? Então, para terminar, a Coalizão Brasil é conhecida aqui dos participantes brasileiros, dos participantes alemães saberem, é uma coalizão, uma grande articulação, com mais de 300 atores envolvidos, que trabalham numa agenda
da agricultura, das florestas e da sustentabilidade, e entre esses atores, além de representantes do agronegócio, também o mundo científico, academia, universidades, centros de pesquisas, mas o setor financeiro. Diversos bancos, os grandes bancos privados estão lá, e nós vamos dialogar também com esses bancos, né? E, finalmente, o terceiro setor, que sempre é importante. Então, eu fico por aqui, Ingo, devolvo a palavra, porque nós estamos fechando exatamente quando nós prevíamos, às 12 horas, faltam 2 minutos. Obrigado a todos, um grande abraço. Eu estou vendo aqui na lista uma grande quantidade de amigos da Alemanha, não vou citar nome aqui, mas realmente acho que atingimos nosso objetivo. Muito obrigado a todos e a gente vai se encontrando por aqui. Valeu. Carlos, muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente a Christine Wieck, o Rogério, o Matias, o Dr. Hollenberg, o Cláudio Figueiras, e acho que o José Ângelo já caiu fora. Eu gostaria muito de agradecer a todos que assistiram até agora pela paciência, e gostaria de dar um agradecimento especial para as duas tradutoras, Susana e Martina, que passaram essas 2 horas suando, imagino. Então, encerro este webinar, chamo a atenção para a semana que vem, a soja brasileira na Alemanha, no dia 8 de dezembro. Muito obrigado, tenham bom almoço, boa tarde para vocês. Muito obrigado a todos.